Então, você deveria também estar pensando, tá começando agora, São Paulo tá desentrosado, Palmeiras, por exemplo, foi com o time reserva, um senhor time. Quando você pega a escalação, não é? Do Lomba ali até o Navarro, excelente a escalação. Só Boa que... estreia, por sinal. teve pênalti perdido. Tem gente criticando o Lomba já, você acredita? Sério? Bom, A crítica leve, eu não acho justa. Bom. Agora, seguinte, vamos começar mostrando São Bernardo 1, Palmeiras 1, Verdão volta amanhã em campo, vai jogar contra o Água Santa e depois é mundial na história. Vamos dar uma olhadinha nesse jogo aí que aconteceu. Água Santa é diadema, viu, mano? É diadema. De olho no Mundial, o Palmeiras encarou o São Bernardo no ABC Paulista, preservando alguns jogadores. Chance para observar os reforços, como Jailson, Eduardo Atuesta e o atacante Rafael Navarro, além do goleiro Marcelo Lomba, mais uma vez. O técnico Abel Ferreira não gosta muito de separar o elenco em titulares e reservas, e deu o recado. Falámos no Atuesta, falámos no Jailson, são jogadores que brincam um pouco e treinam muito, é isso que nós temos que fazer. Aqui todos têm que estar preparados para jogar. Muito feliz, né, de poder estrear como titular, ter a oportunidade de jogar 90 minutos. Vinha de um bom tempo parado, então para mim é muito importante ter minutagem, então conseguir poder mostrar um pouco do que eu tenho a agregar ao grupo. Os dois jogadores do meio-campo foram bem realmente. Já o centroavante teve a chance quando Wesley sofreu pênalti de Gabriel Inocêncio. Navarro bateu e o goleirão Alex Alves defendeu. Aos poucos, o time da casa foi encontrando espaços. Nessa jogada, Mocelin achou Igor Fernandes, mas Renan salvou na hora exata. Em novo contra-ataque, outra chance perdida pelo São Bernardo. Silvinho não conseguiu a conclusão e Igor Fernandes chutou em cima da defesa. Aí o técnico Márcio Zanardi resolveu trocar o centroavante João Carlos pelo atacante Matheus Davó, ainda no primeiro tempo. Demorou apenas 1 minuto em campo para o Davó, aquele mesmo, ex-Corinthians e Guarani, fazer isso aí. Ganhou a disputa, passou pelo Lomba e serviu Silvinho, que tocou para a rede. São Bernardo na frente. Como é que o Davó tá no banco desse time do São Bernardo? Matheus Davó pro Silvinho, 1 pro time do São Bernardo, 0 pro time do Palmeiras. No segundo tempo, Patrick de Paula entrou na vaga de Gabriel Menino. E o camisa 5 deu esse chute que passou muito perto. Aí Abel tirou um zagueiro para colocar um centroavante. Saiu Renan, entrou o Daverson. O Deivinho tá com moral. O que não faz um gol de título da Libertadores, né? Só isso. Não demorou muito para Rafael Navarro tentar o drible e cair na área pedindo pênalti. O árbitro Douglas Marques Flores mandou seguir, mas logo foi avisado pelo VAR. Teve revisão e confirmação da penalidade. Desta vez, Wesley foi pra bola e com categoria empatou a partida. Tudo igual. Do Palmeiras! Está tratando como se fosse cada uma final e oportunidade para quem vem jogando menos, para poder ganhar minutos aí. Como o professor disse, a gente não tem equipe titular, e o tanto que der para rodar a gente vai poder jogar para ganhar oportunidade para poder estar jogando. Abel seguiu mexendo, colocou Breno Lopes, Piquerez, Gustavo Scarpa, tudo para tentar a virada, que não aconteceu. Apesar da invencibilidade no Paulistão, com 2 vitórias e 1 empate, a gente sabe que o Mundial de Clubes não sai da cabeça. Tá chegando a hora. Nesta terça-feira, o time recebe o Água Santa no Allianz Parque, um dia antes da viagem para Abu Dhabi. Será a partida de despedida diante do torcedor alviverde. Quero muito que a torcida apareça, porque todos somos um, né? Temos que estar juntos quando jogamos contra o São Paulo, ou contra o Corinthians, ou contra o Flamengo, quando jogamos contra o São Bernardo ou Ponte Preta. Em todos os jogos são importantes para nós. Todos os jogos são importantes, Abel, mas aquele que será contra Al-Ahly ou Monte Rei importa um pouco mais nesse momento, vai.
Denilson, que situação. Todo mundo pensando no Mundial, mas tendo que disputar o Campeonato Paulista. Ele surpreendeu, colocou os titulares 2 vezes, agora foi com o time reserva, mas ficou bravo, puxou a orelha, não admitiu esse empate em 1-1 com o São Bernardo, até pela qualidade mesmo dos reservas palmeirenses. Não se admite um resultado assim. Teve pênalti desperdiçado, mas o Palmeiras até não jogou mal, mas não conseguiu vencer. O Palmeiras realmente não jogou mal e mostrou o poder de reação, né? Você sair perdendo com um time que a partir desse momento começa a se defender para explorar um contra-ataque. Óbvio que tem um mérito aí o São Bernardo de alguns momentos fazer frente ao Palmeiras durante a partida, mas você também não podia se expor muito, até pela qualidade do Palmeiras. Mas time reserva, mas um ótimo time reserva do Palmeiras, o time que jogou contra o São Bernardo. Você falou do Navarro, duas situações. Para mim foi uma ótima estreia, apesar do pênalti perdido, mas aí ele mostra também personalidade em querer bater o pênalti na estreia dele como titular com a camisa do Palmeiras. Mas fora essa penalidade que ele errou, ele participou do jogo. Ele não se escondeu, ele dava opção, ele lutou, ele brigou. Então eu acho que, num contexto geral, foi uma boa estreia como titular. Um outro detalhe, o Atuesta. Deu demonstrações ali de que realmente ele tem uma boa visão de jogo. Não deu nenhum passe para gol, mas você vê que ele olha para frente. Então é uma concorrência muito, muito bacana que o Palmeiras tem agora nesse meio de campo. Eu concordo com você. A dinâmica de construção de jogadas dele foi muito boa, tanto que não foi substituído. Já é um sinal de que o Abel Ferreira quis ver um pouquinho mais esse jogador, que foi uma conquista do Palmeiras. Fazia muito tempo que o Verdão queria contratá-lo e agora isso foi possível. Então é legal a gente ver um jogador que ainda não está entrosado, mas jogando bem. Agora, Denilson, algumas coisas a gente começa a ver. Por exemplo, ele usou só 2 titulares, bem no finalzinho, o Piquerez e o Gustavo Scarpa, não deu nem para avaliar, mas ele realmente usou os jogadores que estavam tendo menos chance, como é o caso do Wesley, que na minha opinião foi o que aproveitou melhor. O Wesley, eu gosto muito do estilo do Wesley por causa dessa questão do individual, né? Do mano a mano, que ele gosta do drible, ele tenta o drible, é um cara que tem, enfim, um jogador que tem personalidade, que ele, independentemente da chamada de atenção do treinador ou dos próprios jogadores em campo, ele continua tentando o drible, é uma das características dele, e aí a gente tem que, o meu papel aqui é incentivar esse estilo de jogador, até porque a gente às vezes fala que está muito carente desse estilo, e ele busca, ele erra uma, erra duas, mas está toda hora tentando o drible e dando essa possibilidade de profundidade para o Palmeiras. E assim, alguma coisinha, acho que é um senão também, não é nada muito importante, mas ali entre o Renan, zagueiro, e o Jorge, foi onde o São Bernardo conseguiu fazer o seu gol, e ali que teve um pouquinho de espaço, acho que tem que cuidar mais dessa cobertura também. Porque o Jorge saía muito pro jogo, né? É até característica dele, de repente até um detalhe pro Abel ficar atento, né? Quando o Jorge jogar, né? Fortalecer um pouquinho mais esse lado esquerdo, porque a característica do Jorge é de muito pro ataque. Um cara muito ofensivo e às vezes ficou, ainda mais nesse início de temporada, que às vezes a perna dá aquela pesada, essa volta ficou mais lenta, né? Tanto que ele colocou o Piquerez depois no finalzinho. Agora, Denilson, a gente vai falar muito do Palmeiras, tá cheio. E aí, nação alviverde, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Melancia Futebol, mas antes de irmos para a notícia, peço que se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, curta o vídeo e compartilhe. Agora vamos ao assunto. Falar agora sobre Palmeiras e a reviravolta em relação a Alário. Só que essa história tem tudo a ver com Rússia e Alemanha. Bora explicar em detalhes. Algumas semanas atrás, o Palmeiras procurou o Bayer Leverkusen pedindo o empréstimo do Alário. A primeira proposta foi recusada, o Palmeiras se ofereceu a fazer uma compensação financeira pelo empréstimo e ouviu que o Bayer Leverkusen só toparia emprestar o Alário se conseguisse contratar um jogador para a posição dele. O Palmeiras entendeu que seria muito difícil e o Verdão ainda ouviu, no final das tratativas, que o Bayer Leverkusen queria 12 milhões de euros para liberá-lo em definitivo. Foi aí a gota d'água, a partir daí o Palmeiras passou a buscar outros atletas, não encontrou e está bem perto de viajar para o Mundial sem seu camisa 9. Mas durante o fim de semana houve um acontecimento importante. O Zenit fechou a contratação do Yuri Alberto para agora. O atacante do Internacional, que vai custar 150 milhões de reais, será apresentado nos próximos dias. Com isso, o Zenit acabou topando liberar o seu atacante, que é o artilheiro do time, para o Bayer Leverkusen de forma antecipada. O atacante iraniano Sardar Arzum vai se mudar agora para o Bayer Leverkusen. Isso significa que o Alário, que já era a segunda opção no banco de reservas, vai passar a ser sua terceira alternativa.
e o Alário já havia demonstrado vontade de deixar o Bayer Leverkusen. Enquanto não houvesse um atacante substituto para o time titular, ficava inviável liberar o Alário. Com a chegada do Azum, fica o negócio, na teoria, um pouco mais simples. E o torcedor do Palmeiras, durante todo o domingo, fez enorme pressão na Leila Pereira e no Anderson Barros para a contratação do Alário. Fui checar com o pessoal do Palmeiras como é que eles veem essa possibilidade. E a resposta foi de que, nesse momento, o foco é único e exclusivo no Mundial. De fato, o tempo joga contra essa negociação para o Mundial. O Palmeiras tem até o dia 6, ou seja, 6 dias para fechar a sua lista de inscritos. Só que nessa quarta-feira o Palmeiras já embarca para os Emirados Árabes para começar a aclimatação, a preparação para o Mundial de Clubes. A estreia está marcada para o dia 8, contra provavelmente o Monterrey, que enfrenta na fase anterior, na fase de quarta de final, o Al Ahly do Egito. Pois bem, se o Palmeiras fechasse nessa segunda-feira com o Alário, provavelmente precisaria pedir para o Alário ir direto da Alemanha para os Emirados Árabes, porque até o Alário chegar ao Brasil, passar por exames médicos, provavelmente ele nem conseguiria encontrar o time. E se o Alário for direto para os Emirados, ele vai conhecer os novos companheiros já na cidade, ou no estado, ou no país do Mundial. Algo que não vai muito de acordo ou de encontro com as ideias do Abel Ferreira. O Abel não gostaria de contratar alguém e já colocá-lo para jogar sem que esse cara nem tivesse participado dos treinos e dos jogos. Situação bem delicada e complicada. Palmeiras, ao que parece, não vai fazer grandes esforços para o Mundial de Clubes. O Alário pode até ser uma opção para o restante da temporada, jogador de 29 anos de idade, especialmente se o Bayer Leverkusen topar emprestá-lo, se tiver que pagar os 12 milhões de euros à vista, como chegou a exigir o clube alemão, são 74 milhões de reais, com acréscimo de comissão, entre outros pagamentos, impostos e taxas, esse valor se aproximaria dos 100 milhões de reais, e o Palmeiras entende que é um investimento muito alto para um jogador que já está próximo dos 30 anos de idade. O Palmeiras fez todos os esforços para contratar o atacante Lucas Alário. O Bayer não aceitou a primeira oferta de liberá-lo de graça por empréstimo e depois exigiu o pagamento. As cifras foram aumentando e o Verdão não conseguiu chegar no pedido desejado pelos alemães. Diante do impasse, o Bayer decidiu manter o atleta no elenco até a próxima abertura de janela. Além do Palmeiras, outros clubes procuraram informações sobre o negócio. Para liberar, o Bayer pediu 8 milhões de euros, cerca de 48 milhões de reais. Por esse valor, as conversas não avançaram. Abel Ferreira, que pediu um centroavante, deve receber um novo atleta somente após a disputa do Mundial de Clubes. A nova diretoria palmeirense já descartou acelerar o passo para concluir novo negócio. O Palmeiras volta a campo na terça-feira, o quarto jogo oficial do Verdão na temporada, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Será contra o Água Santa às 19 horas no Allianz Parque.